Bom dia, meu nome é Gabriel, sou autor do projeto Upcycle, um estudo contra as barreiras para a moda sustentável no Brasil, orientado pela professora Adriana Caldana, e hoje eu vou apresentar alguns pontos do desenvolvimento do meu projeto. Bom, começando do porquê eu escolhi esse tema, observa-se que hoje há um aumento no sistema produtivo de fast fashion dentro do ambiente de consumo nacional, que em conjunto com o aumento populacional e principalmente com a expansão da classe média, promove uma ampliação na quantidade produzida de itens de vestuário, tendo essa praticamente dobrado nos últimos 15 anos. Em conjunto a isso, em direção oposta, há uma diminuição na longevidade de tais itens, tanto por razões culturais quanto por razões materiais, ocasionando uma alta liberação de resíduos têxteis equivalentes a 2,625 kg por segundo, que, sem empilhados, equivaleriam a um Empire State e meio por dia. Mais da metade desses produtos não passa por nenhum processo de reciclagem, sendo enviados muitas vezes para aterros sanitários, onde a sua exposição gera danos ao meio ambiente por meio da liberação de gases de efeito estufa, assim como a degeneração do solo e a poluição das águas subterrâneas. E sendo assim, vence a ideia da sustentabilidade como uma proposta para a formação de um mundo melhor. A sustentabilidade na moda é trabalhada a partir de diferentes enfoques pelos seus autores. E por que a escolha do upcycling? O upcycling vai se tratar de uma técnica de reaproveitamento não apenas de materiais, mas de todo o conjunto têxtil, retrabalhando uma obra já produzida em um novo produto, agregando valor nominal, liberando uma menor quantidade de gases de efeito estufa, assim como uma menor quantidade de resíduos têxteis e promovendo a formação de empregos. Com isso, chegamos à pergunta de pesquisa: quais seriam as barreiras para o desenvolvimento do upcycling no território paulista? Os objetivos da pesquisa seriam então compreender a atuação da técnica de upcycling no mercado de moda do estado de São Paulo, na perspectiva dos seus varejistas, possibilitando concluir quais seriam as medidas limitantes e, a partir destas, quais seriam as motivacionais para a implementação da técnica no sistema produtivo nacional. Dentre os objetivos específicos se encontram compreender as barreiras a partir da análise das variáveis externas, como as atitudes do governo brasileiro, assim como as internas, como a capacidade estratégica organizacional, a capacidade de adaptação da mão de obra, assim como a escolha de matérias-primas e de aspectos tecnológicos. Outro ponto a ser observado seria o posicionamento dos gestores acerca da própria política da moda sustentável e da aceitação do público consumidor. A respeito da metodologia, o tipo de pesquisa escolhido foi o qualitativo descritivo, sendo esse estudo baseado no levantamento de dados e na comparação destes entre si, sendo trabalhados dados primários e secundários advindos da bibliografia. Para a coleta dos dados primários, adotou-se o uso de entrevistas semi-estruturadas, que possui como ponto positivo uma melhor abordagem dos dados, dada a maleabilidade que possui o entrevistador quanto a requisitar novos dados e observar novos pontos a serem abordados na pesquisa, um melhor controle do assunto abordado, dada a capacidade de interação com o entrevistado, e colocá-lo a par da situação e de informações às quais ele ainda não tivesse conhecimento e que gerassem possíveis dúvidas. Como fonte de dados, se escolheu tanto os aspectos dos dados primários quanto dos dados secundários, sendo os dados primários advindos das 4 organizações escolhidas e os dados secundários da bibliografia trabalhada. Das organizações escolhidas, buscou-se trabalhar com diferentes modelos, portes e localizações, como forma de estabelecer uma maior diversidade e interpretar a maior quantidade possível de barreiras para a técnica de upcycling. Dentre os modelos propostos foram alcançados 3, que seriam o fast fashion, o modelo de luxo e o artesanal, não sendo alcançado o modelo prêt-à-porter, tanto por implicações mercadológicas quanto por implicações denominadas pela própria pandemia da Covid-19. Para a apresentação dos dados, escolheu-se a formação categórica, que vai se tratar justamente da união de diversos elementos com características semelhantes e que vão se relacionar entre si, elaborando a formação de um conceito que resumirá suas características. Para isso, foram estabelecidos 6 diferentes eixos de análise, que seria o conhecimento quanto aos mecanismos de desenvolvimento sustentável, a mão de obra, a matéria-prima, a perspectiva do público consumidor, as estratégias organizacionais e as ações do Estado brasileiro. A primeira das categorias é a know-how, os efeitos da capacidade e competência nos âmbitos da mão de obra e tecnologia. Sendo assim, foram possíveis diagnosticar alguns pontos nas entrevistas promovidas com os gestores. O primeiro deles seria o reconhecimento da sustentabilidade pelos gestores como uma perspectiva da momentânea não responsabilidade,
Ou seja, os gestores observam a sustentabilidade como um aspecto importante para a formação de suas marcas e que agrega valor nominal, mas não a veem como uma necessidade a ser colocada. Não se trata de uma responsabilidade a ser adquirida, mas sim de algo adicional capaz de trazer renome e maior capacidade de venda às suas marcas estabelecidas. Há também a colocação dos gestores do receio a partir da questão da quebra de identidade. Muitos gestores relataram quanto à capacidade da adoção da técnica de upcycling na diferenciação de seus produtos já estabelecidos, podendo promover uma quebra de identidade para com a sua marca. Outro ponto estabelecido seria a demanda de tempo e da mão de obra aplicada. Para retomar os produtos já estabelecidos, estes gestores teriam que colocar um novo conjunto de mão de obra e reformular as suas peças a partir deste. Tal mão de obra precisa ser imensamente qualificada em razão da capacidade criativa para a denominação da formação do produto. E muitos deles colocam tal ponto como um grande empecilho da formulação e da aplicação da técnica em suas organizações. Outro ponto abordado seria a incapacidade de adoção em artigos sob medida, principalmente no aspecto artesanal, dado que, pela capacidade de controle do cliente a partir do produto a ser adquirido, não há grandes possibilidades de realizar alterações em peças já estabelecidas. Outro ponto a ser analisado seria a necessidade de confiança do consumidor na qualidade do produto. Os gestores acreditam que, para que o consumidor adquira um produto advindo da técnica de upcycling, ele deva possuir confiança na organização de forma suficiente a acreditar que aquele produto seria tão bom e suficiente quanto um produto, entre aspas, novo. A próxima categoria a ser observada seria a categoria de fomento, que seria as derivações do contraste entre a autonomia organizacional e os incentivos apresentados pelo Estado brasileiro. O primeiro ponto a ser observado seria o conhecimento dos gestores entrevistados a respeito de programas coletivos ou governamentais que promovam o desenvolvimento da moda sustentável. Um exemplo seria o programa de certificação de fornecedores da Bivitex, responsável por observar vários aspectos na promoção do mercado da moda, como, por exemplo, a qualidade da mão de obra de trabalho, se essa mão de obra está aplicada em regimes como o análogo à escravidão ou a própria escravidão em si, atestando, então, a capacidade desses consumidores de seguir os estabelecimentos legais, assim como de promover aspectos sustentáveis na forma de produção e de entregar os seus produtos. Observa-se que os gestores possuem pouquíssimo conhecimento a partir desses programas e relatam uma grande falta de informação quanto aos dados necessários para a adaptação do setor. Ou seja, uma das maiores queixas nesse âmbito dos gestores não se trata nem mesmo da existência ou não existência dos programas estabelecidos, mas sim da falta de conhecimento que estes possuem acerca destes, e principalmente, como por exemplo, acerca de programas advindos das próprias pesquisas estabelecidas pelas universidades, as quais muitas vezes não chegam ao seu conhecimento de forma simplificada. Há também uma incapacidade de desenvolvimento de políticas sustentáveis disruptivas em razão da incapacidade de análise dos riscos e do suporte necessário, já que eles possuem desconhecimento das necessidades a fim da adoção das técnicas estabelecidas. A próxima categoria seria a de renitência, a dificuldade da conciliação entre a demanda mercadológica e as ofertas organizacionais, dado as características de atribuição de aceitação dos consumidores em vista das capacidades organizacionais de atender tal demanda. O primeiro ponto seria a compatibilidade com a identidade de produtos e da marca. Os gestores acreditam que há uma grande correlação entre a capacidade de um consumidor comprar um produto de sua marca em razão do conhecimento da forma com a qual a marca já estabelece os seus produtos. O gosto pelos produtos é um dos principais fatores que promovem consumidores a virem a atingir a marca e comprar tais produtos. Sendo assim, o desenvolvimento do aspecto sustentável precisaria ser correlato à forma com a qual tais produtos já seriam produzidos. O próximo ponto seria a necessidade de disposição de novos mecanismos de precificação. A partir do momento em que uma nova mão de obra vai ter que ser adequada para a produção de produtos advindos do upcycling, os gestores acreditam que um ponto importante seria adquirir a capacidade de compreensão quanto a como precificar essa mão de obra utilizada na alteração de seus produtos, na agregação de valor nominal. Estas são as referências finais e muito obrigado pela atenção.